Fala, nação rubro-negra! Tá no ar mais um vídeo aqui no canal Outro Patamar e hoje o papo é sério. Vamos conferir um corte insano do F360 da ESPN que destrinchou tudo sobre o jogão entre Palmeiras e Flamengo, válido pela 10ª rodada do Brasileirão. Um clássico que promete pegar fogo e mexer com a tabela. Então já se ajeita aí porque tá chegando muita resenha, opinião e informação quente. Então, sem enrolação, vambora pro vídeo. Falamos muito do Corinthians, vamos falar de Palmeiras e Flamengo, clássico deste final de semana pelo Campeonato Brasileiro, os dois times na briga sempre pelo título e nesta temporada mais uma vez. E a gente tem na tela técnicos do Flamengo que enfrentaram o Abel Ferreira no Palmeiras. O Rogério Ceni 3 vezes e não perdeu nenhuma, o Rogério, é isso? É. 2 vitórias e um empate. O Renato Gaúcho, 2 com 1 vitória e 1 derrota. Essa derrota do Renato aí tem peso quanto? Peso 5? É a final da Libertadores, né? Peso 10, professor. Peso 10? Paulo Souza, que não deixou saudade na torcida rubro-negra, uma vez só e um empate. Dorival Júnior também, um empate. O Vitor Pereira, 1 derrota. São Paulo, 1 empate. E o Tite, 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Não muda de técnico o Flamengo também, hein? Só Rogério Ceni e Tite venceram o Palmeiras, não é isso? O Renato também venceu uma vez, mas teve aquela derrota muito pesada. Então vamos agora com o nosso palpite artilheiro desse clássico de domingo. Pode soltar a vinheta, por favor. O Eugênio Leal, que às vezes eu brinco, digo que está saindo fumaça da cabeça dele, ele diz que não, que está tranquilo, já tem o palpite pronto, então fique à vontade. Palmeiras e Flamengo. Né, palpite fácil para você. Você que é o rei dos palpites. Olhando o retrospecto, empate em 1-1. Eu também vou muretar. Não é muretar. Agora pode empate. Eu vou muretar também. No sai do muro não podia, mas é palpite e artilheiro. Se tiver gol, vale. Que é artilheiro. Gols de artilheiros. O meu vai ser 2-2. Se fosse no Maracanã, eu apontaria a vitória do Flamengo, porque tem acontecido nos jogos com o Palmeiras. Mas os jogos no Allianz têm quase todos terminado em empate. Então temos um voto medroso do Eugênio, 1-1. É o de todos nós. Com medo das cornetas na rede social, o Eugênio foi no empate. Deixa eu variar um pouquinho. A Mari também é medrosa, é isso? Bel, entenda o seguinte, não existe medo de corneta. Se tivesse medo de corneta em rede social, a gente nem vinha para cá. Porque seja qual for a sua opinião, haverá corneta. Empate também tem corneta, é verdade. Corneta, como eu já estou sendo cornetado aqui mesmo, dentro do programa. Eu estou apenas... Fogo amigo, corneta amiga. Corneta na rede social. Corneta no estúdio, na sua cara aqui. Então, é corneta no estúdio, na rede social, na rua, em casa, numa casinha de sapê. Na fazenda, na rua, na chuva ou na fazenda, pela ou minha numa consciência. De sapê. Posso estar errado, mas vou pela minha consciência. Acredito no empate em 1-1. O meu também, mas o meu é empate artilheiros. Já que o quadro é palpite artilheiros. 2 gols de Pedro e do lado do Palmeiras, Vitor Roque e Flaco. Aê, Mari. Aê, Mari. Eu vou mudar um pouquinho aqui. Peraí, calma, tem que ter também uma fala para exaltar a Mari medrosa. A Mari medrosa. Não é só o Eugênio que vai ser chamado de medroso. A Mari também merece. Mas o palpite medroso da Mari. É peito aberto. Meu medroso é peito aberto. Exaltação do medo. Vai mais um medroso, o senhor também? Não. Você está pressionando demais. Você pressionou a saída de bola aqui, eu vou espanar. Eu não vou ficar no meu 1-1, não. Vai 2-1 para o nosso Verdão. Nosso? Meu, do Leão. Nosso Ferrari. De tanta gente. Nosso Verdão, olha que papo furado, hein? Eu vejo o nosso Verdão com todo respeito. Isso aí você inventou agora ou existe essa música? Não, essa música era uma versão do show de rádio para É Verão, bom sinal. Eles cantavam É Verdão, bom sinal, já é tempo de abrir o coração e sonhar. 2-1 pro Palmeiras. Talvez de virada. Hein? Ele fez harmonia de voz, você viu? É um monstro, professor. Sonhar. Acho que fosse ouvido aí. Aí vinha, eu vejo o nosso Verdão. Então, seu palpite foi? 2-1 pro Palmeiras. 2-1 pro Palmeiras. Para diferenciar, então, eu vou votar 2-1 Flamengo. Então aí já temos um pouco de Pedro tudo. e Arrascaeta. Bom. Pedro não sei se joga não, hein?
Não, eu tenho que jogar. Eu botei ele pra fazer 2 gols. Por que você não sabe esse jogo? Porque tem o Tátira. Informação? Não, porque vai jogar o Bruno Henrique, que não jogou contra o... O Pedro não pode entrar durante o jogo? Quem entra no segundo tempo não pode fazer gol? Não sei, hein? Não sei se estará na partida. Ele não precisa de muito tempo para fazer gol. Mas talvez ele não esteja no jogo. Vamos ver. O cara quer cornetar, além de ser medroso, palpitar empate. Corneta é seu aí. Se meter no meu palpite, é brincadeira. Tá bom. Então. Posso palpitar gol do Pedro? Você pode palpitar, Obrigado. só dando informação. 2-1. É brincadeira, eu mereço, hein? Esse foi o palpite artilheiro de hoje. Com 2 medrosos, mas foi. Na verdade, todo mundo deu palpite aqui, essa brincadeira é uma delícia. O Eugênio eu sei que adora, mas é muito difícil você palpitar num jogo com esses 2 times, com esses 2 técnicos, com esses elencos, porque são 2 timaços, Palmeiras e Flamengo. Não é verdade, Mari? Que expectativa, o que você imagina, que cara tem esse jogo? No domingo, jogando no tapetinho verde. A cara de jogo grande, né? Eu lembro temporada passada ou a retrasada, acho que 2 temporadas atrás. Na verdade, as 2 últimas temporadas, a expectativa era muito alta quando o confronto era Palmeiras e Botafogo, né? Era um confronto muito alto. Como o Botafogo, ele era um time muito convidativo, ele não deixava o adversário ficar ali no ponto morto. Então, ele convidava mesmo o adversário para a trocação e o Palmeiras sempre aceitava. E o Flamengo do Felipe Luiz, ele briga pela bola. Ele briga, vai ser um jogo interessante. Eu ia perguntar, dá para imaginar quem fica mais com a bola? É difícil também. Eu ainda acho que o Flamengo. Eu acho que o Palmeiras, ele, mesmo em casa, ele sabe lidar com esse tipo de situação. Ele é um time que consegue ser agressivo também no contra-ataque. Pode ser na figura do Estevão, tem ótimos jogadores para isso. Mas o Felipe Luiz, ele sempre deixou muito claro que ele não abre mão desse jogo com a bola, de ser protagonista com a bola. Então, vejo muito o jogo nesse sentido. O Flamengo tendo que lidar com esse Palmeiras agressivo também, num possível contra-ataque. E o Palmeiras é muito estratégico em imaginar como fechar o jogo do Flamengo, né? Fechar por dentro, jogo de Arrascaeta, tentar, né, se for Pedro, se for Bruno Henrique, se for Luiz Araújo. O Flamengo tem ótimas opções, mas eu vejo um jogo bem movimentado. Estou na expectativa. São 2 jeitos diferentes de ver a vida, né? O Felipe Luiz falou isso já em coletivas, ele também privilegia ganhar, mas se ganhar jogando, ficando mais com a bola, tanto melhor. Eu acho que o Palmeiras é mais competente em anular o adversário do que o Flamengo. Se o Palmeiras conseguir... Marca melhor. Marcar, isolar no sentido de deixar o Flamengo desconfortável. E o Palmeiras tem essa força ofensiva também. A Mari falou, também tem jogadores de qualidade. É um time mais cumpridor. Daí o meu palpite de 2-1 para o Palmeiras. Eu acho que o Palmeiras pode se aproveitar disso. Se ele conseguir isolar os pontos fortes do Flamengo, ele tem boa chance de sair vencedor do jogo, porque ele também sabe fazer lá na frente. E agora, a gente acompanhando agora a análise do sempre atento, estudioso, pesquisador Eugênio Leal, vamos ver se a gente consegue decifrar esse palpite dele de empate. Ele palpitou empate, mas está mais para Flamengo, está mais para Palmeiras. Quem vai fazer 1-0? Que mala genial, você sabe honesto. Quem vai buscar o empate? Não é boa essa, Mari? Repórter, vamos tentar tirar do Eugênio aqui. Repórter é isso. Vamos tentar tirar dos técnicos que eles tenham posturas diferentes, mais ousadas. É claro que o Felipe Luiz é uma novidade, mas se a gente voltar nos encontros recentes entre essas equipes no Allianz, a gente vai ter 2 equipes, Abel, medrosas. Bem lembrado. Inclusive, o último jogo entre eles, pelo Campeonato Brasileiro no Allianz, no ano passado, eu critiquei duramente o medo dos 2 lados. Ninguém queria jogar. Ninguém queria assumir qualquer tipo de risco. Acabou quanto? Foi 0-0. 0-0, né? 0-0, né? Só podia ser. Ninguém podia fazer um jogo tipo Inter de Milão e Barcelona. Nossa, que hein? 3-3, 4-4. Mas, assim, tem sido uma jogos delícia? assim... Aquilo é outro esporte. Como a gente tem essa novidade do Felipe Luiz, né, no Flamengo, talvez ele não aceite esse tipo de jogo e tente algo mais. E aí, no que tenta, ele pode ganhar o jogo ou pode dar espaço para o Palmeiras vencer. Também, né? Então, vamos ver. Mas tem sido jogos...
E uma outra questão, Abel, que tem gente que vai torcer o nariz, mas é uma verdade, é a grama sintética, né? Que muda muito a dinâmica desses jogos. Alguns clubes, não é só o São Paulo, alguns clubes optam por não escalar seus principais jogadores nesses gramados. Ano passado, por exemplo, o Pedro ficou de fora. Pedro e De La Cruz, que àquela altura eram os 2 melhores jogadores do Flamengo no campeonato, no início do campeonato do ano passado, eles não foram para o jogo com o Palmeiras. Aí, de repente, aquilo que você falou, você pode ter razão, de o Pedro não jogar, né? Em função de grama sintética, de adaptação ao gramado, medo de lesão, velocidade da bola, uma série de coisas. Então, esses jogos... Eu ia falar do Botafogo, mas o Botafogo também está mais habituado porque tem o seu gramado. Você vê o Soares pelo Grêmio não foi jogar lá, o Fluminense vira e mexe. Quando vai jogar também não leva alguns jogadores e outros clubes por aí afora. O Soares botou em contrato, né? Tem contrato. O Soares Mas isso é mais no estádio do Palmeiras ou eu estou enganado? Do que em outros? O Soares não foi. Eu estou falando assim, no Newton Santos também não. Que aquele jogo foi em São Januário. O jogo foi em São Januário. Mas ele já não ia. Ele jogou e foi um jogo de uma virada fantástica do Grêmio sobre o Botafogo. Foi em São Januário, aquele jogo que tinha show no Newton Santos. Aí ele foi, jogou e fez gol. Se fosse o Newton Santos, ele não iria. Se fosse o Newton Santos, ele não iria. Então, eu fico sempre com o pé atrás. A gente espera muito desse encontro, mas os encontros no Allianz não têm sido bons jogos. Inclusive pela Libertadores, ano passado. Libertadores Copa do Brasil? Teve Copa do Brasil? Desculpa, Libertadores não, Copa do Brasil. Em que o Flamengo chega com uma vantagem e o Flamengo também vai para o não jogo com o Tite. E com o empate ele se classifica e passa de fase. Então, eu, sinceramente, não crio expectativa de um jogão de bola. Calma, cada jogo é uma história, deixa de ser pessimista. Eu criei, alimentei, botei pra dormir a expectativa, fiz tudo com ela. Cada jogo é uma história, Eugênio. Tudo por conta do Felipe Luiz. É quase uma bebê reborn. A expectativa é bebê reborn, porque eu criei já tá adulta. Vocês entraram na onda, É o efeito colateral da força dos dois, né? Porque os dois se respeitam muito. Eles sabem que do outro lado tem o bicho grande, o grande papão um do outro. O Palmeiras pode abrir 7 pontos, né? De vantagem para o Flamengo, pensando em liderança de tabela. Então, o Palmeiras vale a pena usar mais. Então. Se perder o jogo... Não. Sei. Se perder o jogo... Se empatar, tá tudo bom. Mantém os 4 pontos de vantagem. O medo de perder... Tira a vontade de ganhar, diria o professor. Tira a vontade de ganhar. Cuidado, hein? Mas eu acho que no caso aí o empate não seria ruim para nenhum dos dois. O Flamengo tem um Tátira para resolver. Não, para o Flamengo seria melhor a vitória. Mas também não cai o mundo se o Flamengo voltar de São Paulo. Por isso que empata 0-0, tudo medroso aqui. Vamos jogar bola, pô. Vamos jogar bola. E, Eugênio, cada jogo é uma... Não é porque o jogo ano passado foi ruim que esse vai ser. O Flamengo tem outro técnico. Chegaram novos jogadores no Palmeiras, mais do que no Flamengo. O Estevão tá para ir embora, quer deixar uma última boa impressão, como já deixou ontem. Olha quantos elementos para o jogo não ser 0-0. Ser 2-2, mesmo que seja empate. Meu palpite foi 1-1. Seu palpite foi 1-1? Nem 0-0, nem 2-2. E enquanto vocês falam, estão sendo bombardeados por perguntas ali. E ninguém está respondendo. Qual time está vivendo melhor temporada? Eu digo que a do Flamengo é mais exuberante, mas a do Palmeiras é mais isso. Vamos lá, não vamos ficar... Qual craque pode ser mais decisivo entre Estevão e Arrascaeta? Os dois. Os dois podem, mas acho que no embalo da semana o Estevão. É o que a torcida pede, né? Que ele apareça em jogo grande. No Campeonato Brasileiro, Arrascaeta. Meu voto. É um embalo da semana. É o melhor jogador e artilheiro do campeonato. Decidindo todos os jogos. Fotografia do que o Estevão fez ontem. Ele vai no embalo do que fez ontem. Pode ser. Qual mais? Manda mais. Outra. Olha, o que vocês têm? Não, qual era a outra pergunta antes? O Arrasca, é verdade. Qual time está melhor na temporada? Qual time está melhor na temporada? Você falou Flamengo? Os resultados do Palmeiras. Agora, o jogo do Flamengo... O Flamengo teve momentos exuberantes, como diria um amigo meu. Mas o prof, o Palmeiras está temporada toda. Vida resolvida. O Palmeiras não foi campeão estadual, o Flamengo foi. O Flamengo foi campeão da Supercopa. Mas o Palmeiras está melhor na Libertadores. Na Libertadores ele está melhor. Mas o retrato de hoje, retrato das últimas semanas, ele indica um Palmeiras melhor e o Flamengo oscilando. E na temporada? Na temporada o Flamengo tem títulos que o Palmeiras não levantou ainda. Na temporada do Flamengo. Mas será que o rubro-negro não trocaria esses títulos
pela condição... Título é título, professor. Pela boa condição na Libertadores. Título é título, é taça perspectiva. levantada. Isso aí tá na história. Mas... Atropelou o Botafogo na Supercopa e foi campeão carioca. Quem tem mais elenco para substituir... Essa pergunta não está aqui, mas eu acabei de formular. Mais elenco. Quem tem mais elenco para mudar o time, mudar o panorama do jogo no segundo tempo, por exemplo? Flamengo. Eu acho que hoje mais o Palmeiras. Pelo trabalho, né? É Mas acho que um fase... elenco mais individualidade- nivelado, com jogadores que saem do banco, que estão no nível mais próximo dos titulares, em praticamente todas as posições. Elenco tem fase Eu acho também, essa a né? grande diferença entre Flamengo e Palmeiras. Hoje o Palmeiras tem um elenco mais nivelado. O Flamengo, em algumas posições, não consegue repor. Quando sai o Arrascaeta, quando sai o Gerson, você não tem ninguém para botar no lugar deles que mantenha a maneira de jogar da equipe. Principalmente esses dois. Quase todas as outras posições, laterais, zagueiros, atacantes na ponta, tem substituto. Em nome. O Wesley, até o de Wesley tem centroavante. uma característica diferente do Varela, que é o seu reserva. É um outro tipo de jogo. mas tem qualidade. Mas é bom jogador. Mas na prática o Palmeiras está fazendo mais com menos nomes. O Palmeiras está repondo menos. jogadores muito bem. Tem muita gente boa no Palmeiras, menos. Então, mas sem essa grife rubro-negra. O Maurício está entrando bem, os meninos estão entrando bem. Então, no momento, o elenco tem fase também. A fase do elenco do Palmeiras, a fase que o elenco está respondendo, é muito melhor. Porque é um reflexo do trabalho, né? Não dá para desassociar. Quem tem melhor goleiro? Mais salvador? O Everton ou o Rossi? Eu voto no Everton. Eu confio mais no Everton. Eu voto no Everton. Acho que o Everton é mais goleiro que o E Rossi. o Eugênio está em cima do muro de novo. Está dando risadinha porque está em cima Está do num muro. momento bom. Quem tem o melhor goleiro? Palmeiras ou Flamengo? Muito parecido. Ele está muito mureteiro, professor. Você quer que eu vá contra o que eu acho, porque você acha que eu tenho que pensar diferente do que eu acho, mas eu acho que são níveis São iguais? parecidos. São iguais? São níveis Eles são bem parecidos. nivelados. Inclusive no Rossi. sentido de fazer jogo com os pés, né? O Rossi Everton, tá para num mim, momento fecha bom mais pra o isso. gol. Não que o Rossi seja ruim. O estilo de É jogo excelente. do Felipe Luiz exige muito que o Rossi trabalhe com o pé. Eu acho ele Mais mais do completo. que Acho ele mais completo. o Everton no Palmeiras. Mas o Mas o Everton Everton baita é um goleiro goleiro. de muita segurança. Muito. E é bom com o pé também. O Everton já deu lançamento para gol. Já. Várias vezes. Ou o início de jogada para gol. O que mais para a gente pressionar o Eugênio para ver se ele sai do muro? Melhor técnico. Boa, Mari! Não, Abel Ferreira, já votei. O Abel tem muito mais estrada. Né? Hoje é o Abel, né? Mas a perspectiva do Felipe Luiz de crescimento é muito grande. Então pode ser que no futuro ele supere o Abel, que também é um técnico jovem, assim como ele, né? Mas hoje é o Abel, pelo que ele já mostrou em tantas temporadas aí à frente do Palmeiras. Agora, em termos de ideias, de ousadia, eu gosto do Felipe Luiz. Eu gosto do Felipe Luiz. Seria gosto da um visão de técnico jogo que eu dele contrataria para o meu time, assim, de olhos fechados. Mais que Abel Ferreira? Não, cada um no seu estilo. O estilo do Felipe Luiz me agrada mais. E ele tem uma inteligência emocional, assim, um equilíbrio que ele tem demonstrado nas coletivas, nas armadilhas do pouco se for tempo comportamento de carreira. em campo, aí vai todo mundo votar no Felipe Luiz. Né? É isso, a inteligência emocional do Felipe Luiz me agrada mais. O Abel Ferreira já levou bronca até da esposa por causa do comportamento em campo. Foi ele que falou. É outro jeito de ver a vida, né? Como eu falei. O Abel Ferreira é mais zubeldia. É isso. Mais sanguíneo. Sanguíneo? Sanguíneo. Zubeldia. Quem é pior, Abel Ferreira ou Zubeldia? Quem é mais sanguíneo? Tá ali, hein? Acho que o Abel se expõe mais. Eu acho o Abel mais... Se expõe mais que o Zubeldia. O Zubeldia parece que às vezes se arrepende. Diante de tudo isso, uma coisa é clara. Palmeiras e Flamengo vão se enfrentar não só dentro das quatro linhas, mas também em termos de projetos, estilos e visões de futebol. De um lado, temos o pragmatismo estratégico e eficiente do Abel Ferreira. Do outro, o idealismo técnico e ousado do estreante Felipe Luiz. São filosofias diferentes, mas igualmente competitivas. E quando se trata de um clássico como esse, qualquer palpite parece pequeno diante da grandeza do confronto. Para mim, a expectativa tem que ser alta sim. Esse jogo não é só mais um no calendário, é uma prévia de finais, é termômetro de quem realmente vai brigar pelo título até o fim. E se os técnicos não entrarem com medo, se os times decidirem jogar bola de verdade, tem tudo para ser o melhor jogo do campeonato até aqui.
Então é isso, nação. Se você curtiu essa análise, já mete o dedo no like, comenta aí embaixo quem você acha que leva esse jogão e qual seu palpite artilheiro. Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma resenha sobre o Mengão. Aqui é paixão, opinião e corneta na medida certa. Tamo junto, outro patamar. Até a próxima!